Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Neto e essa aqui é uma aula de introdução ao cálculo diferencial, os slides preparados pela professora Ana Maria da PUC e eu vou estar comentando aqui e explicando a aula para vocês. Qual é o problema então? O cálculo diferencial foi desenvolvido em meados do século XVII por esses dois senhores aqui, Newton e Leibniz, e o problema que eles queriam resolver era determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico da função num dado ponto. E qual era o problema em si? O problema é que para a gente traçar uma reta, a gente precisa de dois pontos pelo menos, e aqui eles só tinham um, que era o ponto tangente, e eles não sabiam, o problema era como definir isso. Eles perceberam logo que encontrar a inclinação da reta tangente é igual a estudar a taxa de variação de uma determinada função. E a motivação para o estudo do cálculo diferencial, como a gente viu aqui, você permite estudar taxas de variação. Então, qualquer coisa que seja quilômetros por hora é um deslocamento em função do tempo, ou toneladas por segundo. Por exemplo, a quantidade de combustível queimado pelos foguetes quando vão lançar os ônibus espaciais. Toneladas de combustíveis a cada segundo. Ou até mesmo coisas como desgaste de pneus. Você desgaste, delta de desgaste por quilometragem. Então, aqui o denominador não é o tempo, mas é cada, por exemplo, 10 mil quilômetros rodados, você tem um certo desgaste dos pneus. Então, qualquer problema envolvendo uma taxa, algo que varia em relação a outra coisa, isso a gente define como taxa de variação e a gente aborda através do cálculo diferencial. Otimização, pontos de máximo e mínimo, também são resolvidos usando cálculo diferencial. Nós vamos ver que, por exemplo, se você tem aqui o lançamento de um projétil, ele descreve uma trajetória parabólica e cai aqui numa determinada alcance, e muitas vezes a gente está interessado em saber qual é a altura H máxima que esse projétil atingiu, a altura máxima. É mais um problema que a gente vai resolver usando o cálculo diferencial. E, em geral, análises quantitativas e qualitativas do gráfico de uma função. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a gente pode, com o auxílio aqui a gente pode ver exatamente a taxa de variação dessa função. Vocês podem perceber que quando a inclinação é positiva, a retinha é verde, na horizontal ela fica preta, e quando a inclinação é negativa, a reta fica vermelha. Então eu vou deixar de novo para vocês verem, olha. Aí a inclinação ficou zero, inclinação positiva, está verdinha, agora está negativa, e então estudos de taxa de variação a gente faz com derivadas. Um outro problema agora, qual era o problema então básico que Newton e Leibniz tinham? Quantas retas passam por um ponto? Se você tem um ponto só, você pode traçar infinitas retas. Isso a gente sabe. Tem um número infinito de retas que você pode traçar num ponto, infinitas retas. Agora, se você tiver apenas dois pontos, você sabe que você traça uma reta só, e essa reta aqui, ela é caracterizada, a gente aprendeu, lembra do famoso y é igual a ax mais b? Existem esses dois coeficientes aqui, um é chamado o coeficiente angular e o outro é o chamado coeficiente linear. E o que a gente está interessado, então, nessa taxa de variação, a gente vai ver que é o coeficiente angular da reta, que dá a inclinação. Então, a gente pode ver de novo, com o auxílio aqui do GeoGebra. Então, rapidamente, a gente pode ver essa reta aqui, o coeficiente angular dela é 1, o coeficiente linear é 2. A gente sabe que é o 2 aqui onde ele corta o eixo Y, e a gente pega aqui ΔY sobre ΔX, a gente calcula o coeficiente linear 1. O angular, se eu mexer no coeficiente linear, eu não mudo a inclinação da reta. A gente só leva a reta para cima e para baixo. Esse é o chamado coeficiente linear. Já se eu mexer no coeficiente angular,
aumentando ela vai ficando mais inclinada. Quando eu trago esse coeficiente para zero, ela fica horizontal, e se eu vou para negativo, ela inclina para o lado contrário. Então, quando a gente quer calcular a reta tangente a um ponto, a gente vai estar interessado no coeficiente angular. Então, a ideia realmente de Newton e Leibniz foi a seguinte: como a gente faz para calcular o coeficiente angular a uma reta tangente? Se eu só tenho um ponto, eu preciso de dois, né? Então, eles tiveram a seguinte ideia, e foi uma ideia brilhante. Vamos então pegar dois pontos. Quais pontos? A gente pega dois pontos quaisquer. Então, vamos pegar esses pontos P e Q e traçar a reta secante. Como vocês podem ver, a secante está muito longe da tangente, porque Q está muito longe de P. Aqui a gente pode ver, ó, para essas escolhas de Q e P, eu tenho esse ângulo alfa que é enorme, e a secante, se eu fosse traçar a equação da secante, daria 2x menos 3, enquanto que a tangente aqui, essa reta rosa, ela tem uma equação de x menos 1. Repara que ao mover, ao aproximar o ponto Q, olha aqui para a equação da secante, o coeficiente angular está diminuindo e o linear também. Eles estão diminuindo devagarinho e a reta secante está se inclinando na direção da reta tangente. Eu posso ir diminuindo cada vez mais e eu percebo que quando eu chego muito próximo, aqui, 1,03, aqui a secante já está quase em cima da tangente, Q está quase em cima de P, e esses coeficientes são quase o 1 na frente do x e o 1 que está aqui sozinho. Se eu andar mais um pouco, pronto, aí eu consigo igualar a secante à tangente. Então, essa foi a ideia de Newton e Leibniz, que a gente vai formalizar agora para vocês. A ideia é, eu vou escrever o seguinte, para entender a ideia de Newton e Leibniz, para obter a inclinação da reta secante, eu vou procurar a taxa de variação média da função. A partir disso, eu vou definir a inclinação da reta tangente como uma taxa de variação instantânea. Para a gente entender a diferença entre taxa de variação média e taxa de variação instantânea, eu vou pedir ajuda aqui ao Relâmpago McQueen. Ele vai mostrar para a gente o seguinte, a velocidade média, aqui está a pista de Radiator Springs, onde teve lá a competição depois no finalzinho do filme, né? Então, a velocidade média, o que a gente define como velocidade média é o seguinte, se você pegar o comprimento todo da pista, que dá a volta aqui, e aí chega aqui na linha de chegada, o comprimento de uma volta inteira, dividido pelo tempo que você demorou para dar a volta inteira, isso te dá uma velocidade média. Já a velocidade instantânea é aquilo que você vê no velocímetro. Claro que na curva é mais devagar, no retão é mais rápido, curvas mais acentuadas mais devagar ainda. Então, essa é a ideia de velocidade média e velocidade instantânea. Então, o que foi definido o que a gente chama de taxa de variação média, é só olhar para uma curva como essa aqui, e você pega dois pontos quaisquer e a gente faz aquele f de b menos f de a divididos por b sobre a. E a gente obtém uma taxa de variação média. Então, a gente vai ver aqui de novo como funciona. Se eu posso subir aqui com o b, eu estou vendo que a inclinação está aumentando, a taxa de variação média está aumentando. Ó, passou de 1, porque a inclinação está aumentando. Se eu começar a descer o b, olha o que acontece. Se eu começar a descer com o b, agora a inclinação é 1, é só vocês olharem para cá, para esse último número que está te dando a taxa de variação média. Agora a taxa de variação está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Olha o que vai acontecer quando ficar horizontal. Quando ficar perfeitamente horizontal, ó, taxa de variação praticamente nula, zero agora, está perfeitamente horizontal. E se eu continuar inclinando para o outro lado, a taxa de variação ficou negativa. Então, a gente já pediu ajuda ao McQueen, ele está aí de volta para ajudar a gente.
o que a gente vai fazer é o seguinte. A posição, considere o McQueen se movendo em linha reta. Ele está aqui, tá andando rapidamente. E digamos que a posição do McQueen, essa função f de t, esse eixo horizontal então é o tempo, a função é essa aqui, t ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, qual a velocidade do McQueen após 1 segundo? Então, quando passou t igual a 1 segundo, essa aqui, f de 1, é a posição do McQueen. Como a gente calcula essa velocidade? Resposta, Newton e Leibniz. Então, é isso que a gente vai ver. O que a gente vai ver, segundo Newton e Leibniz, é exatamente como calcular esse coeficiente angular aqui. Que reta é essa? Então, a gente vai aprender a calcular essa reta, que é a reta tangente. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente vai... vamos voltar lá para o GeoGebra para a gente ver passo a passo a estratégia que a gente vai adotar. Como eu lembrei para vocês, a gente vai começar com um ponto distante e a gente vai escrever a equação da reta secante e vai aproximar esse ponto e vai ver como a reta secante se aproxima da tangente e a gente vai fazer isso repetidamente até que a gente chega efetivamente no lugar da reta tangente. Porque foi isso exatamente que Newton e Leibniz fizeram. Eles perceberam que começando com esse ponto aqui afastado, se esse eixo aqui é o eixo t, existe um intervalo ΔT aqui, que essa secante está muito longe, então se está longe, ainda não consegui calcular a reta tangente. À medida que você vai aproximando, olha aqui, esse t aqui, esse ΔT aqui diminuiu, a reta aqui aproximou. Agora eu estou mais próximo da reta tangente. Eu agora já posso ficar um pouquinho mais esperançoso. Aqui não dá nem para escrever o ΔT, e aqui a gente sabe que a secante está muito próxima da tangente. Então a gente está chegando quase lá, e aí a gente consegue ficar conseguiu fazer a reta tangente ficar igual à reta secante, e aqui a gente tem o nosso Newton gangsta, feliz da vida, comemorando. Como a gente põe em prática essa análise? A gente vai calcular a velocidade média agora do carrinho, do McQueen, só que cada vez em intervalos de tempos menores. Então a gente vai começar da seguinte forma, não podemos esquecer que a função é t ao quadrado, né? Então, como a gente calcula essa taxa de variação média, aqui é a taxa de variação média, lembra? F no ponto de cima menos F no ponto de baixo dividido pelo intervalo. Como é t ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, dividido por 2 menos 1, dá 3. Então, se eu usar os pontos 2 e 1 como intervalos, eu obtenho 3 metros por segundo, que seria a taxa de variação média da posição no intervalo 1, 2, que dá também a inclinação da reta secante. Newton e Leibniz falaram que a gente tem que aproximar esses pontos aqui, tem que trazer o 2 para próximo do 1. Então, vamos fazer isso. Em vez de pegar no 2, a gente pega no 1,5. Mas, de novo, a função é t ao quadrado, eu tenho que calcular 1,5 ao quadrado, dá aqui 2,25, menos 1 ao quadrado. Agora, o denominador é 1,5 menos 1, que é meio. Ó, já diminuiu a inclinação, foi para 2,5, que é, ao mesmo tempo, a taxa de variação média da função nesse intervalo, mas é também a inclinação da reta secante. Vocês viram que a gente começou aqui com a reta azul, eu fui no ponto 2 e no ponto 1, eu peguei essa secante azul. A inclinação dela é 3, que é uma inclinação maior. Quando eu fui para o 1,5, que está mais próximo, aqui entre o 1,5 e 1, a reta secante que eu obtive é a amarela, cuja inclinação é menor, 2,5. Se eu continuar fazendo isso, eu posso fazer isso para um intervalo 1,1 para 1, ou 1,01 em relação a 1, ou 1,001 para o 1. Estou diminuindo cada vez mais. Olha a inclinação. A inclinação foi de 2,5 para 2,1, agora 2,01, agora 2,001. Eu estou me aproximando muito da reta tangente. É aquela história. Eu saí da azul, que era inclinação 3, fui para a amarela, que era inclinação 2,5,
cheguei nessa verde, que é a inclinação 2,1, depois a branca, que é 2,01, e essa laranja, nem dá para... Sumiu a branca, tá vendo? Porque a inclinação, elas estão praticamente aqui uma em cima da outra. Então, em vez, esses intervalos que a gente usou para fazer essa análise, a gente percebe o seguinte: esses intervalos, se eu for escrever em termos de um ΔT, eu posso escrever esse intervalo como 1, 1 mais 1. Aqui eu posso escrever como 1, 1 mais 0,5. Aqui eu posso escrever como 1, 1 mais 0,1. Porque 1,1 é 1 mais 0,1. Aqui eu posso escrever como 1, 1 mais 0,01. E o último também eu posso escrever como 1, 1 mais 0,001. Em vez de eu ficar simplesmente diminuindo cada vez mais numericamente esses valores, a gente pode reescrever esse resultado da seguinte forma. Eu posso escrever o intervalo como intervalo 1, 1 mais ΔT. Esse ΔT a gente introduz, e aí o ΔT, a gente vai poder fazer essa conta aqui, que a gente fez para separadamente para cada um dos intervalos, a gente faz de uma maneira geral. Quem é f de 1 mais ΔT menos f de 1, divididos pelo instante posterior menos o instante inicial. Bom, aqui a gente vê que o 1 cancela, sobra esse resultado aqui. Lembrando que a f é elevar o argumento ao quadrado, a gente escreve o seguinte: o numerador vai ser 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ΔT ao quadrado, menos f de 1, que é 1 ao quadrado, tudo isso dividido por ΔT. A gente vê que 1 ao quadrado cancela com 1 ao quadrado. Eu posso colocar ΔT em evidência. Se eu colocar ΔT em evidência, sobra 2 mais ΔT, tudo dividido pelo ΔT. E como ΔT é um valor finito, aqui é 1, aqui é meio, aqui é 0,1, aqui é 0,01, aqui é 0,001. Não é nulo, eu posso cancelar essas duas coisas. Então, a gente percebe que esse ΔT, que me dava a taxa média 3 quando o ΔT era 1, 2,5 quando o ΔT era meio, 2,1 quando o ΔT era 0,1, 2,01 quando o ΔT era 0,01, 2,001 quando o ΔT era 0,001. Esse cara, ele pode ser escrito de uma forma mais abrangente. 2 mais ΔT é a taxa de variação média, é o TVM da função. É só somar 2 mais 1, 3, certo? E aí a gente vai somando o 2 mais ΔT, aqui também 2 mais meio, 2,5. 2 mais 0,1, 2,1. 2 mais 0,01 e assim por diante. Então, a gente chega à conclusão que a nossa função, a nossa taxa de variação média, ela é simplesmente 2 mais ΔT para esse caso específico da função t² que a gente estava calculando. E ela é definida nesse intervalo aqui, t de 1 mais 1 mais ΔT, e ela dá também a inclinação da reta secante, que passa por esses pontos. E a gente percebe que, diminuindo o ΔT, cada vez que a gente diminuiu o ΔT, a inclinação foi diminuindo e chegando mais próxima de uma inclinação que é o 2 perfeito, que a gente sabe que é a inclinação, quando ΔT vai para zero, quando ΔT vai para zero, a gente tem a inclinação de 2 metros por segundo. E aí sim, é a inclinação da reta tangente. Então, através de uma série de limites de taxa de variação de secantes, a gente chega na inclinação da reta tangente, e essa foi a ideia de Newton e Leibniz. Como a gente representa essa ideia matematicamente? Como eu falei para vocês, o que está por trás é o conceito de limite, né? A gente foi diminuindo na mão esses intervalos de tempo, mas eles arranjaram uma maneira mais esperta de escrever um limite. No limite dessa função aqui, quando ΔT vai para zero,
é o 2 metros por segundo, e esse cara te dá a taxa de variação instantânea ou a derivada naquele ponto. É a derivada dessa função naquele ponto t igual a 1. Então, voltando ao problema do McQueen, qual é a velocidade do McQueen? Lembra que esse eixo aqui era o eixo do tempo, essa aqui era a posição do McQueen. A pergunta era, nesse instante t igual a 1, quando ele está nessa posição f de 1, qual é a equação da reta tangente aqui? Essa reta tangente aqui vem do conceito de derivada. A gente vai definir essa derivada f' de t, que é uma nomenclatura que a gente usa para derivada, e a função f' ela vai estar definida em todos os valores para os quais aquele limite, ΔT igual a zero, existe. Então, a gente aprendeu que o seguinte, que a derivada ela representa, ao mesmo tempo, a taxa de variação instantânea da função f de t em t e a inclinação da reta tangente nesse intervalo aqui. Então, essa foi uma explicação teórica. A gente sabe que as notações para a derivada, aqui eu apresentei agora, é o f' de t, mas a gente, como usa também comumente df dt, os físicos usam também f ponto de t. Existem outras, aqui são todas as notações que vocês podem encontrar, mas é só uma questão de notação, todas elas têm o mesmo significado, que é a taxa de variação instantânea. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo vai ter um exemplo prático, vários exemplos práticos. Esse vídeo foi mais de conceitual. Eu espero que vocês tenham aproveitado.